Olá, meus irmãos em Cristo Jesus. A paz do Senhor, igreja. A paz do Senhor, igreja abençoada. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ele vem saltando sobre os montes. Cristo está voltando. Aleluia. Oh, glória a Deus. Eu creio, Jesus, na tua vinda. Cristo está voltando. Aleluia, Jesus. Paz do Senhor Jesus para todos. Está ligado nessa tarde no Café com Jesus. Oh, meu amado, meu irmão Márcio. Oh, minha irmã Cristina, Mônica, Vanessa. Que Deus abençoe, meu querido. O teu Senhor vai vir sobre os montes de Jerusalém. Louvado seja o nome do Senhor. Xande, sou a noiva apaixonada. Aleluia. Cristo está voltando. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Somos a igreja apaixonada, a igreja do arrebatamento. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém? Jesus está voltando. E o tema dessa tarde no Café com Jesus, um tema que o Senhor colocou no meu coração nesta manhã, louvado seja o nome do Senhor. O noivo está voltando. O noivo está chegando, louvado seja o nome do Senhor. Cristo está chegando. O noivo está voltando para buscar a sua igreja, a sua amada, que foi comprado através de sangue na cruz do Calvário. Louvado, engrandecido seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, meu amado. E hoje nós vamos falar dessa vinda do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Ah, como eu gostaria que todas as igrejas, todos os púlpitos, pregasse a vinda de Jesus, a vinda do Salvador. Não perdesse o foco dessa mensagem que Paulo está dizendo, que as cartas estão dizendo, que os evangelhos estão dizendo da vinda do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Depois nós vamos ouvir no final esse hino do amado irmão Fernandinho. Amém? A noiva apaixonada, esperando o noivo que vem saltando pelos montes de Jerusalém. Louvado, engrandecido seja o nome do Senhor. Amém? E esse foi o tema, meu amado irmão, minha amada irmã. Você que já está ligado aí no Café com Jesus nessa tarde, que Deus abençoe, a paz do Senhor Jesus Cristo. E você que está chegando aí pela primeira vez, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Jesus te ama. O noivo te ama. Aleluia. O Rei dos Reis te ama. O Todo-Poderoso te ama. O mais desejado de todas as nações te ama. Então seja bem-vindo. Seja bem-vinda. Se você quiser aí já
Chama teus amados, irmãos, amigos, para curtir a página Café com Jesus. Você fazendo isso, você também é um semeador da palavra de Deus. O apóstolo Paulo diz lá nas cartas, primeira carta à igreja de Corinto, no capítulo 3, o apóstolo Paulo diz: eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Amém? O que eu estou fazendo na página hoje, a irmã Márcia, é semeando a boa semente, a palavra de Deus, ao vosso coração, nos quatro cantos da terra, através da internet. Estamos aproveitando isso que Daniel nos revelou, bem antes de Jesus Cristo ver essa terra, no capítulo 12, versículo 4, que a ciência, nos últimos dias, ia multiplicar. Então a internet faz parte da ciência. Então nós estamos aproveitando a ciência, se multiplicando nesse final de século, no final dos tempos, para lançar boas novas ao vosso coração, ao coração daqueles que estão longe, ou aqueles que estão afastados dos caminhos do Senhor, como do próprio amado irmão Lucas diz, no capítulo 8, versículo 11, que a semente é a palavra de Deus. Então nós estamos jogando nessa tarde a semente da salvação. Amém? E para pegar esse tema que foi escolhido, o noivo está chegando, o noivo está voltando, eu quero basear hoje no livro de Hebreus, no capítulo 10. Podia basear no livro de Mateus 25, falando das virgens. Mas hoje eu vou pregar, eu vou falar sobre a vinda do noivo no livro de Hebreus, no capítulo 10, no versículo 37, para a nossa meditação. Porque ainda um pouquinho de tempo, o que há de vir virá e não tardará. Louvado seja o nome do Senhor. Hebreus 10, versículo 37. Porque um pouquinho de tempo, o que há de vir virá e não vai tardar. Aleluia. Mas o justo, o meu justo, ele vive de fé. Se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retira para a perdição, mas daquele que crê para a salvação da alma. Porque o meu justo, ele vive de fé. Se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Mas nós, porém, não somos daqueles que recua para a perdição, mas daqueles que perseveramos para a salvação da nossa alma. Louvado seja o nome do Senhor, que esse é o desejo no meu, no teu coração, de encontrar com o Mestre, de encontrar com o Salvador. Louvado, engrandecido seja o nome do Senhor Jesus. Porque um pouquinho de tempo, diz a Bíblia em Hebreus 10, 37, porque um pouquinho de tempo, o que há de vir virá e não vai tardar. Amado meu irmão, você que nos assiste nessa tarde, a palavra de Deus, nessa página Café com Jesus, a vinda do Senhor Jesus é uma realidade. A vinda do Mestre é uma realidade. Que o homem goste ou não, que se preocupe ou não, que creia ou não, Jesus vai voltar. Que os poderosos dessa terra, que o ateu, creia ou não, que goste ou não, Cristo vai voltar. Que o inferno, que os demônios, que Satanás, creia, que goste ou não, Cristo vai voltar. E o nosso inimigo sabe disso. Satanás sabe que Cristo
vai voltar. Por isso que a Bíblia nos revela, no capítulo 12, eu vou ler para você, no livro de Hebreus, de Apocalipse, aliás, no capítulo de Apocalipse 12, versículo 12, está escrito assim, ó, vou deixar para você ver aqui, ó. Pelo que alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais, ai dos que habitam na terra, no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. O diabo sabe, irmão, que o final dos tempos está chegando. O diabo sabe que o que Jesus falou, que ele vai ser lançado, revelando para João, que ele vai ser lançado no lago de fogo, de enxofre. Ele sabe dessa realidade. E a Bíblia nos revela aqui no capítulo 12, de Apocalipse, no versículo 12, que ele está irado. Ele sabe que está chegando o final dos tempos. Ele sabe que Cristo já está prestes a voltar para buscar a sua igreja. A igreja que Jesus comprou na cruz do Calvário através de sangue. Como o apóstolo Pedro diz em 1 Pedro 1, versículo 18 e 19, que não foi através de ouro ou prata, que foi resgatado da vossa vã maneira de viver, mas como o precioso sangue de um cordeiro sem mácula, o sangue de Cristo Jesus. Aquele que, no capítulo 1, versículo 29 do Evangelho de João, quando João estava lá com os seus discípulos, viu Jesus passar, e ele apontando para os seus discípulos diz, eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Aleluias. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e foi esse Cordeiro que pagou um preço na cruz do Calvário. Então, meus amados irmãos, a vinda de Jesus Cristo é uma realidade. Todos os livros falam desse evento. Todos os livros do Novo Testamento, ou seja, o livro de Mateus, o livro de Marcos, o livro de Lucas, o livro de João, o livro de Atos, o livro de Romanos, o livro de 1 Coríntios, o livro de 2 Coríntios, o livro de Gálatas, o livro de Efésios, o livro de Filipenses, o livro de Colossenses, o livro de 1 Tessalonicense, o livro de 2 Tessalonicense, o livro de 1 Timóteo, o livro de 2 Timóteo, o livro de Tito, o livro de Filemão, o livro de Hebreus, o livro de Tiago, o livro de 1 Pedro, o livro de 2 Pedro, o livro de 1 João, o livro de 2 João, de 3 João, de Judas e de Apocalipse, fala da vinda de Jesus. Se você pegar os livros dos evangelhos, 4 evangelhos, você vai ver os apóstolos falando da vinda de Jesus. Se você pegar as cartas do apóstolo Paulo, Paulo fala da vinda de Jesus Cristo. Se você pegar o livro de João, de Pedro, de Judas e de Apocalipse, você vai ver falando da vinda de Jesus Cristo. Então a vinda de Jesus Cristo é uma realidade. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia nos revela isso. Eu vou ler para você no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 1. Atos no capítulo 1. No versículo
Versículo 2. Até o dia que foi recebido em cima, depois de dar mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolheram, os quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas infalíveis provas, sendo visto por ele por espaço de 40 dias, e falando que a respeito do seu reino. Então a Bíblia, irmão, a Bíblia, o livro de Atos, que já no capítulo 1 vai falar da vinda de Jesus, e o próprio Jesus, ele relata isso no livro de Mateus, bem antes dele ir para a cruz do Calvário, bem antes dele pagar um preço na cruz. Lá em Mateus capítulo 24, no versículo 1 a 3, quando ele sai do templo, os discípulos mostram para ele a beleza do templo, e Jesus diz para os seus discípulos: vede tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubado. E no versículo 32, 15, Jesus vai relatar algo que Daniel escreveu lá no capítulo 9, a respeito da vinda dele a essa terra, a respeito do templo de Jerusalém sendo destruído, e a respeito dele ser elevado para o céu, a respeito do reinado do anticristo aqui na terra, aos 7 anos após o arrebatamento. E no versículo 32, Jesus fala: olhai para a figueira quando ela brotar. Então Jesus, ele vem falar duas profecias tremendas, que na realidade já se cumpriu. A profecia de Mateus 24, versículo 2, não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubado. Essa profecia já se cumpriu. O livro de Mateus 24, 2, isso ficou como história para nossas vidas. Mateus 24, versículo 2, nunca em toda a história da raça humana vai se cumprir aquilo de novo que Jesus diz: não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubado, porque no ano 70 se cumpriu isso, através do general Tito, que entrou em Israel e destruiu tudo, o templo, de cima para baixo. Então Mateus 24, 32, 24, 2 já se cumpriu. Foi uma realidade que Cristo falou quando estava com seus discípulos, antes de pagar o preço na cruz do Calvário, antes de ressuscitar dentre os mortos. E o Mateus 24, 32, que depois de passar mais de 1878 anos, vai se cumprir a segunda profecia. Em 1948 se cumpre a segunda profecia. Olhar para a figueira quando ela brotar. Sabemos que a figueira já brotou em 48 e hoje Israel está com 69 anos. E dia 14 de maio de 2018, Israel faz 70 anos. Então as profecias, irmão, elas já se cumpriram. As profecias que Cristo fala da sua vinda, do que vai acontecer na terra, de não ficar pedra sobre pedra que não seja derrubado, e quando a figueira brotar, eis que ele está às portas. Então já sabemos disso, diante da palavra de Deus, diante dos eventos, dos anais da história, que isso já aconteceu, que em 48 a figueira já brotou. Israel hoje está com 69 anos, fez agora 14 de maio de 2017. E aqui ele vai dizer, após ele ressuscitar dos mortos, que ainda não tinha cumprido essa profecia que ele falou de Mateus 24, 2, não ficará pedra sobre pedra, e de Mateus 24, 32, olhar para a figueira. Aqui, ele está ressuscitando dentre os mortos, ele fica 40 dias na terra, segundo a palavra que nós damos, dando instrução para os seus discípulos. E no versículo 4, ele vai dizer para os discípulos
Estando com ele, determinou que não ausentasse de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai, que de mim disse, e ouviste, porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo de Deus. E no versículo 8, ele vai dizer algo tremendo que vai acontecer em Pentecoste. Mas recebereis virtude do Espírito Santo de Deus, e há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, em Samaria, e até os confins da terra. Que palavra gloriosa! Quando Jesus fala para os discípulos que primeiramente dão a mensagem dele ia para Jerusalém, depois para a Judéia, Samaria, até os fins da terra. E muitas pessoas, ele pega Mateus capítulo 24, Mateus capítulo 24, no versículo 14, as pessoas confundem. Eu vou basear aqui no livro de Atos, está aqui, Atos 1, versículo 8, e Mateus 24, versículo 14. Este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as gentes, então virá o fim. Nota que muitas pessoas andam dizendo que Cristo não vai voltar ainda, porque ele fez uma palavra, ele falou uma palavra aqui em Mateus 24, 14, que esse evangelho será pregado nos 4 cantos da terra. Então virá o fim. Mas, irmãos, se a gente basear o livro, Jesus diz, sede minha testemunha em Jerusalém. Nota, se você for basear, esse evangelho será pregado aos teus confins da terra. Nota, se você for basear Mateus 24, 14, esse evangelho do reino será pregado nos 4 cantos da terra. Nota, 4 cantos da terra não é partindo do Brasil, é partindo de Jerusalém. Então o evangelho já chegou aqui no Brasil, nos 4 cantos, aqui no Brasil já chegou. Louvado seja o nome do Senhor. É que as pessoas acham que o evangelho aqui do Brasil vai para os 4 cantos da terra. Não. Olha o que ele diz aqui, ó. Sede minha testemunha em Jerusalém. Jerusalém é o centro. O evangelho já saiu do centro de Jerusalém e já veio para os 4 cantos. Já chegou aqui no Brasil. No final aqui, como ele diz no versículo 8, na parte B, até os confins da terra. E esse evangelho já chegou aqui nos confins da terra, no Brasil chegou. Então ele partiu de Jerusalém e já chegou aqui. Então, irmão, e quando nós olhamos para Mateus 24, no versículo 14 diz que esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a toda a gente, então virá o fim. Mas se você for analisar dentro desse texto que Jesus está falando, que aqui ele está falando sim do evangelho, que será pregado na grande tribulação, mas se tratando da igreja de Jesus, eu, você, a igreja de Jesus, nós não estamos esperando o fim. Eu estou esperando o arrebatamento. Esse evangelho do reino será pregado em todos os cantos da terra, em todos os confins da terra, então virá o fim. Mas eu não estou esperando o fim. Eu estou esperando o arrebatamento, que é antes da grande tribulação, e depois do arrebatamento vai entrar lá no milênio, aí será o julgamento de tudo. Mas eu não estou esperando o fim. Eu estou esperando o arrebatamento da igreja. E olha o que vai acontecer. Atos no capítulo
1 que nós estávamos, no versículo 9, e quando dizia isso, Jesus dizendo essa instrução para os seus discípulos, vendo eles, foi levado às alturas, e uma nuvem recebeu Jesus. Jesus acabando de dar instrução para os seus discípulos ficar em Jerusalém, até do alto revestido de poder. João pregou há 3 anos e meio atrás, lá no Jordão, que vocês seriam baseados com o Espírito Santo e com fogo. Então fica em Jerusalém, que vai se cumprir aquilo que João o Batista pregou há 3 anos e meio. E antes de chegar ao ministério, porque após João morrer, decapitado, Mateus 14, versículo 10, aí eu comecei o meu ministério. Mas João disse antes de eu começar o ministério: vós serei batizado com o Espírito Santo e com fogo. E quando Jesus estava dando a instrução, a Bíblia diz que ele foi levado para o céu, e uma nuvem o recebeu, ocultando seus olhos, estando com os olhos fixados no céu. Enquanto ele subia, a Bíblia diz que os apóstolos ficaram olhando para o céu, vendo Jesus subir do Monte das Oliveiras, lá para o céu, e uma nuvem o recebeu. A Bíblia diz que eles ficaram olhando para o céu, admirado, vendo Jesus subindo. E a Bíblia diz que desceu 2 anjos, e teve um diálogo com eles, dizendo, enquanto ele subia, versículo 10, eis que junto dele puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhe disseram: varões galileus, por que está olhando para o céu? Este Jesus, que dentre vós foi recebido em cima do céu, há de vir assim como para o céu o viste ir. Varões, por que você está olhando aí para o céu? Esse Jesus que está subindo, aleluia, ele vai voltar. Assim como você está vendo ele sendo recebido nas nuvens, ele vai voltar nas nuvens para buscar a sua igreja. Isso é uma realidade. Isso é uma realidade, irmão, que o diabo não pode tirar do teu coração. O arrebatamento da igreja, a vinda do Senhor Jesus, louvado seja o nome do Senhor, glória, glória, glórias, glória a Deus, glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Jesus mesmo falou isso. Que ele vai voltar, que ele vai buscar a sua igreja. No Evangelho de João, no capítulo 14, Evangelho de João, capítulo 14. Glória a Deus, Xandre. Ele diz assim: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus também, credes em mim. Na casa do meu pai há muita morada. Se não fosse assim, vou-lo seria dito: vou preparar o lugar. E se eu for preparar o lugar, virei outra vez. E vos tomarei para mim mesmo, que para onde eu estiver, estejais vós também. Olha que coisa linda. Versículo 3 de Evangelho de João 14, versículo 3. Se eu for e vos preparar o lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para onde eu estiver, estejais vós também. Versículo 14, eu não deixarei órfão, voltarei para vós. Eu não vou deixar vocês nesse mundo de treva, nesse mundo de perdição. Eu não vou deixar minha noiva, minha igreja,
nesse mundo perdido. Eu não vou deixá-la órfã. Eu vou voltar. João 14, versículo 18. Por quê, irmão? Porque a nossa pátria não é aqui. A nossa pátria é no céu. Quem falou isso? Essa eu vou ler. Foi o apóstolo Pedro. Na primeira carta, no capítulo 2, versículo 11. Cadê? Lá embaixo. Pedro 2, versículo 11. Amados, peço-vos como peregrinos e forasteiros. Pedro disse que nós somos peregrino e forasteiro numa terra que não é nossa. Nós já estamos um passo para sair do deserto e entrar na Canaã celestiais. Por isso que Hebreus 11, versículo 13. Aqui, ó, caiu, ó, 11, 13. 11, versículo 13. Todos esses morreram na fé, e sem terem recebido a promessa, mas vendo de longe, caso de Davi, Moisés, eles acreditaram, e crendo, e abraçando-os, confessaram que era estrangeiro e terra. Eles reconheceram que a nossa pátria não é aqui. A nossa pátria é no céu, onde aguardamos o nosso Salvador, que Paulo diz em Filipenses 3, 20. Aguardando a vinda do Salvador, louvado seja o nome do Senhor. Então, irmão, os anjos disseram para os apóstolos: por que ficar olhando para o alto? Esse Cristo, ele vai voltar. E essa mensagem que se tem pregado nos quatro cantos da terra, essa mensagem que tem que ser pregada nos púlpitos, essa mensagem, irmão, louvado seja o nome do Senhor, do arrependimento, da cruz, do Calvário, da vinda do Senhor Jesus Cristo. Essa é a mensagem central que tem que ser pregado em todos os púlpitos, ou seja, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado ou no domingo, é a vinda do Senhor Jesus. Por isso que Mateus, no capítulo 24, versículo 36, Mateus 24, versículo 36, porém, naquele dia, a hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. E como foi no dia de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem, Jesus Cristo. Porquanto, assim como nos dias anterior ao dilúvio, um dia antes do dilúvio, as pessoas comiam, bebiam, casavam e davam casamento até o dia que Noé entrou na arca. É mesmas coisas hoje. As pessoas, um dia antes do dilúvio, eles não perceberam aquilo que Noé estava pregando para ele. Deus vai trazer juízo a essa terra. Deus vai mandar água a essa terra. Deus vai mandar um dilúvio a essa terra. O povo não acreditou. A Bíblia diz que antes do dilúvio, um dia antes, comia, bebia, dava em casamento e não perceberam que Noé entrou na arca, que algo ia acontecer para o lado de fora. Aleluia! E quando nós também entrar na arca, no arrebatamento da igreja, e entrar nas mansões celestiais, algo vai acontecer nessa terra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E não perceberam, até que veio o dilúvio e levou todos.
assim também será a vida do Filho do Homem. Jesus está alertando, Jesus está nos ensinando, Jesus é longânimo. O tempo de Noé foi mais de 100 anos, e o povo não acreditava, zombava, achava que aquela família de crente era louco, até que aconteceu isso, e é uma realidade que aconteceu na história da vida humana, que o próprio Jesus Cristo vai confirmar isso no livro de Mateus 24, 37, assim como foi no tempo de Noé. Esse fato aconteceu na história, no anais da história da raça humana. E Jesus, ele está nos alertando que assim como no tempo de Noé, o povo está vivendo hoje as mesmas coisas. O povo não está percebendo. É uma mensagem que muitos não gostam de ouvir. Porque é uma mensagem que fala da vida de Jesus. Muitos têm medo de ouvir essa mensagem. Eu nem quero ouvir essa verdade. Mas isso, irmão, é uma realidade inevitável. Cristo vai voltar. Que o homem goste ou não, se preocupe ou não, que muitos cristãos gostem ou não, Cristo vai voltar. Isso é uma realidade. E não perceberam até que veio o dilúvio e o levou a todo. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Só que Noé foi 100 anos e Jesus já vai para 2017 anos. Vê como Deus é longânimo. Vê como Deus é bom, como diz Pedro. 2 Pedro 3, versículo 9. Deus é longânimo. Ele não quer que ninguém se perca, mas que todo venha se arrepender. E Jesus está dizendo isso. E ele falou isso há 2000 anos atrás. Até hoje, Deus está chamando. Deus está batendo. Ei, eu estou à porta. Eu estou vindo. Os meus sinais estão bem claros. E o povo está dormindo. Infelizmente, muitos que diz cristão também estão dormindo. Onde o apóstolo Paulo diz, em Efésios 5,14, já é hora de nós despertarmos do sono. Desperta tu que dorme. Levanta dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Como Paulo diz, Romanos 13, versículo 11. Já é hora de nós despertarmos do sono. Porque a nossa salvação agora está bem mais perto de nós de quando nos tornamos cristãos. Cristo está voltando. Cristo está voltando para buscar a sua noiva, a sua igreja apaixonada. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levado um e deixado o outro. Vigiai, pois, porque não sabei a que hora virá o seu Senhor. Aleluia. Estarão dois no campo, um sobe, outro fica. Estarão dois dormindo, um sobe, outro fica. Estarão dois moendo, um sobe, outro fica. Talvez você possa pensar aí, mas evangelista Orlando, então Cristo vai vir em 3 horários. Estarão dois dormindo à noite. Estarão dois no campo trabalhando à tarde. Estarão dois moendo pão de manhã. Cristo vai vir em 3 horários na terra? Não. Cristo vai vir no horário só, pegando o fuso horário da terra. Hoje já estamos agora à tarde. Está acabando o campo para muitos agora à tarde. Às 5 horas está acabando o serviço, voltando para a sua casa. E tem lugar que eles já estão dormindo. E tem lugar em outros países que já está amanhecendo. Então Cristo virá no horário só
pegando o fuso horário da terra. Cristo está voltando. A vinda de Jesus vai ser uma vez. Não vai ser 3 vezes. De noite, de dia, nem de tarde. Mas sim, uma vez só, pegando os irmãos dos 4 cantos da terra no fuso horário. Então não sabemos que horário que Cristo, a hora que ele voltar, vai ser para nós aqui no Brasil. Se vai ser de noite, de dia ou de tarde. Mas eu sei de uma coisa. Cristo vai voltar. Cristo vai voltar, Xander. Cristo vai voltar, irmão Lucas. Cristo vai voltar. Isso é uma realidade. Louvado seja o nome do Senhor. João, na ilha de Pátimo, ele escreveu essa realidade da vinda de Jesus. Se você pegar em todos os evangelhos, se você pegar em todas as cartas, você vai ver a vinda de Jesus. E lá no capítulo de Apocalipse, no capítulo 1, no versículo 7, aleluia. João teve essa revelação na ilha de Patmos. E ele escreveu no capítulo 1, no versículo 7, eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo que os transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, sim, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, e o princípio e o fim, diz o Senhor, o que é, o que era, o que há de vir, o Todo-Poderoso. Ele vai vir, aleluia. Ele vai vir. Glória seja dada ao nome do Senhor. João fala isso no capítulo 5, versículo, na segunda carta de João, no capítulo 5, no versículo 20, sabemos que já o Filho de Deus é vindo, e nos deu entendimento, para conhecermos o que é verdadeiro, e no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e vida eterna. Sabemos que já é vindo o Filho de Deus vindo, e nós temos entendimento através das Escrituras, através das profecias, através do final dos tempos que está aí, que Cristo está voltando. Aleluia. E ele vai vir nas nuvens. Glória a Deus. É por isso que Paulo escreveu no Filipenses, no capítulo 3, no versículo 20. Mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo a sua eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Cristo está voltando. Por isso que Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, no capítulo 4, a primeira carta de Paulo, no capítulo 4, Paulo está escrevendo Tessalonicenses, no versículo 13, até o versículo 17, meu amado irmão Xande, Cida, Leandro, Lucas, e você está ligado no Café com Jesus, Cristo está voltando. E ele vai escrever no capítulo 4, no versículo 13,
a Tessalonicense, a primeira carta que Paulo está escrevendo à igreja aos Tessalonicenses. E Paulo vai escrever essa carta depois de Cristo, no ano 54. Paulo vai dizer, no versículo 13, não quero, porém, irmãos, que seja ignorante acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais, como demais que não têm esperança. Porque se cremos que Cristo morreu e ressuscitou, assim, os que dormem em Cristo, Deus, mediante a Jesus, os tornará a trazer juntamente com ele. Dizemos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, que ficamos vivos, aguardando a vinda do Senhor Jesus, não precederemos os que já dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu, com a voz de arcanjo, com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, que estamos vivos, seremos arrebatados a encontrar com os senhores nas nuvens, porque a trombeta soará, aleluias, e nós seremos, olha que a Bíblia nos revela aqui, porque o mesmo Senhor descerá do céu, com clamor, com a voz de arcanjo, com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós que estamos vivos, aguardando a vinda do Senhor Jesus, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens e encontrar com o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, versículo 17, consolai um aos outros com essa palavra. Aleluias! Portanto, consolai um aos outros com essa palavra. Cristo está voltando. Olha o versículo 13. Não quero, porém, irmão, que seja ignorante acerca dos que já dormem. Porque quem já morreu em Cristo, como diz lá em 1 Coríntios 15, versículo 3 e 4, que o apóstolo Paulo escreveu da prisão, que muitos irmãos já dormem no Senhor. Então Paulo está dizendo aqui que muitos irmãos já partiram no Senhor, já dormiram no Senhor, já estão esperando, aleluia, o grande dia glorioso, o dia da trombeta. Louvado seja o nome do Senhor, para que não entristeçais, como os demais que não têm esperança. É uma palavra dura, lamentável, mas é uma realidade. Paulo diz que aqueles que já morreram sem Cristo, que não abraçaram a fé, rejeitaram o Salvador, viraram as costas para a salvação, viraram as costas para esse evangelho, Paulo diz que não tem mais esperança. E no próximo versículo 14, ele vai dizer, porque se cremos que Cristo morreu e ressuscitou, assim também aos que Jesus dorme, Deus os tornará a trazer com ele. O que é Jesus dorme? É aqueles que partiram com a salvação em Cristo Jesus. Aqueles que não negaram. Aquele que Jesus falou em Apocalipse, guarda o que tem, para que ninguém tome a sua coroa. Aquele que Paulo diz em 2 Timóteo 4, versículos 6 e 7, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça está me guardada, o qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, não somente a mim, mas também a vós, o que amarem a sua vinda. É isso que Paulo está dizendo, que aqueles que morreram em Cristo, que não negaram o seu nome, apesar da perseguição, das lutas, e eles vão ressuscitar primeiro para vir com o Senhor nas nuvens. Por isso que Paulo diz aqui,
Dizemos, pois isso, versículo 15. Pela palavra do Senhor, que nós que ficamos vivos para a vida do Senhor, não precederemos. Guarda bem essa palavra. Precederemos aos que dormem. O que Paulo está dizendo? Nós não precederemos aos que dormem. Porque Paulo está dizendo assim, aqueles que morreram em Cristo, que já estão lá aguardando a vinda de Jesus, nós não precederemos na vinda dele, antes deles. Primeira trombeta vai tocar para eles. Eles vão ouvir a voz do Senhor. Preceder é passar na frente. Eles já estão com a salvação garantida. Eles já estão no paraíso com salvação garantida. Morreram em Cristo. Foi isso que Jesus falou lá no capítulo 19 de João, para Maria, a sua mãe. Quando ela estava lá na cruz do Calvário, Maria, a irmã de Maria, e a outra Maria também estava lá. E a Bíblia diz que ela estava chorando. E Jesus disse para ela, mulher, por que chora por mim? Chora por vós e por vossos filhos. Em outras palavras, Jesus estava dizendo, ó, vocês estão aí vivos. Vai vir perseguição. Vai vir dias difíceis, vai vir dias maus. E muitos vão me negar. Muitos vão olhar para trás. Muitos vão abandonar a fé. Então, chora por vocês. Mas esses aqui não. Aleluia. Esses já partiram no Senhor. E Hebreus diz isso. Que muito foi cerrado. Eu vou ler essa palavra. Vou ler essa palavra. Hebreus, depois eu volto aqui. Hebreus capítulo 11. Versículo 33. Hebreus 11, 33. Os quais pela fé venceram o reino, praticaram a justiça, alcançaram a promessa, fecharam a boca dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam o fio da espada, da fraqueza tiraram força, na batalha se esforçaram e puseram em fugida o exército estrangeiro. As mulheres receberam pela ressurreição dos seus mortos, uns foram torturados, não aceitando o seu livramento para alcançar uma melhor ressurreição. Outros experimentaram escárnio, açoite e até cadeias e prisões. Foram apedrejados, cerrados no meio por amor ao Evangelho, por amor a Cristo. Hoje, qualquer coisinha na igreja, só porque o irmão deu a paz do Senhor para o irmão, para a irmã, vou sair da igreja. Esses foram cerrados, mas não negaram a fé. Foram tentados, mortos ao fio da espada, andaram vestidos de pele de ovelhas, de cabras, desamparados, aflitos e maltratados, os quais o mundo não era digno, errante pelo deserto, monte, pelas covas, cavernas da terra. Então é isso, eles já partiram no Senhor. Guardou a fé, combateu o bom combate. É isso que Paulo está dizendo, que nós não vamos preceder, não vamos passar na frente deles, porque eles estão já com salvação garantida. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com a voz de arcanjo, com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, que estamos vivos, seremos arrebatados, juntamente com ele nas nuvens, a encontrar com o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Por isso que Paulo, no capítulo 15, e eu já estou encerrando o Café com Jesus, no capítulo 15, no versículo 50 de Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, foi escrito no ano depois de Cristo, no ano 59. Eis agora digo isso, irmão,
que a carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção é da incorrupção. Eis vos digo o mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados no momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptível e nós seremos transformados. Porque convém que isto, versículo 53, que é corruptível, se revista da incorruptibilidade, e isto que é mortal, se revista da imortalidade. Mas quando isto, que é corruptível, se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal, se revestir da imortalidade, então cumprirá a palavra que está escrito, tragada foi a morte na vitória. Onde está a morte? Versículo 55. O teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, a força do pecado é a lei, mas graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa é a igreja que ele veio buscar. Uma igreja que está com o coração queimando, ardendo para a vinda do noivo. Louvado seja o nome do Senhor. Essa é a igreja que Cristo vem buscar. Mas, irmãos, isso é uma realidade da vinda de Cristo. Mateus, no capítulo 25, versículo 31. Eu vou ler para você, mas acho que eu vou ler mais uns 5 versículos e eu vou encerrar o Café com Jesus. A mensagem desta tarde, mas olha só que, você entender, Mateus capítulo 25, Mateus 25, versículo 31. E quando viu o Filho do Homem nas nuvens, aleluias, e todos os santos anjos com ele, então assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns ao outro, como o pastor aparta os bodes das ovelhas. É aquela mensagem que eu coloquei no tema hoje. Não podemos ser a igreja de Jesus, temos um caso com o diabo, que foi o tema da mensagem de hoje, e você viu lá no Facebook, a imagem de uma noiva relaxada, toda descabelada, vivendo uma vida de pecado. E o tema lá deixa bem claro como podemos ser a noiva de Cristo e termos um caso com o diabo. Então aqui veja, irmão, que ele vai colocar as ovelhas à sua direita, a noiva, a imaculada, a noiva santa, do lado direito, como ovelha. E aqueles irmãos que brincam com as coisas de Deus, brinca de ser crente, uma vida de pecado, uma vida sem compromisso, uma vida de mentira, uma vida de engano, querendo servir a dois senhores ao mesmo tempo. Ele deixou bem claro aqui, esses serão colocados à esquerda como bode. Como Mateus 25, as 5 virgens tola. Achou que se poderia servir a Deus de qualquer maneira, sem compromisso, viver uma vida mundana de pecado, sem azeite, que simboliza o Espírito Santo de Deus, onde Deus falou para Samuel no capítulo 16, Samuel, enche o teu vaso de azeite e vem para fazer minha obra. Aquelas 5 virgens tola, achou que poderia servir a Deus de qualquer maneira, enganando e sendo enganada, ou enganando a si mesmo, porque a Deus ninguém engana. Aqui elas foram colocadas à esquerda como cabritos,
Ou como as virgens tolas, quando elas chegaram e disseram, Senhor, Mateus 25, versículo 10, abre, abre, Senhor, eu nunca vos conheci. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à sua esquerda. Então dirá o rei que estiver à sua direita, vinde, bendito do meu Pai, possui por herança o reino que está preparado desde a fundação do mundo. Louvado seja o nome do Senhor. E aqueles que brincam com as coisas de Deus, vai ouvir, infelizmente, a palavra do versículo 41, de Mateus 25, 41. Apartai de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus demônios. Por quê? Efésios 5, para encerrar, mais os 3 versículos encerram. Efésios capítulo 5, versículo 26. Essa é a igreja que Cristo vem buscar. Para santificar, purificando, com a lavagem da água pela palavra. Uma igreja que foi lavada, que foi purificada pela palavra de Deus, para apresentar a si mesmo. Igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Essa é a igreja que Cristo vai vir buscar. Por isso que Hebreus, no capítulo 12, versículo 14, segui a paz com todo e a santificação, sem a qual jamais veremos o Senhor. Carta do apóstolo Pedro, no capítulo 1, no versículo 14 e 15. 1 Pedro 1. Como filhos obedientes, não vos conformandos com as consciências que antes havia em vossa ignorância. Versículo 15. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver, porquanto está escrito, sede santo, porque eu sou santo. E Hebreus 10, 37, que foi a palavra do início dessa mensagem. Porque ainda um pouquinho de tempo, o que há de vir virá, e não tardará. Mas o meu justo, ele vai viver de fé. Aleluia. Se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que retira para a perdição, mas daquele que crê para salvação da alma. Por isso que a noiva de Apocalipse, capítulo 12, capítulo 22, cadê o 22? Versículo 17. A noiva, o Espírito e a noiva dizem, vem. Aleluia. Olha que palavra gloriosa. O Espírito e a noiva vem. E quem ouve, diga, vem.
E quem tem sede, diga, vem. E quem quiser, receba de graça da água da vida. Então, uma noiva que Cristo vem buscar, irmão, não é uma noiva manchada pelo pecado, não é uma noiva com compromisso com o mundo, mas é uma noiva que está caminhando para Jerusalém celestial. Aquela que Salomão escreveu em Cantares 1, uma noiva queimada, minha pele morena, uma noiva no campo, uma noiva calejada, uma noiva preparada como pomba minha para esse noivo. Glória a Deus. Oh, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Ele vem buscar essa igreja apaixonada. Glória a Deus pela vida do irmão Fernandinho, com um hino maravilhoso. Irmão, que Deus abençoe, Deus nos guarda, 4 e 7.
Que Deus abençoe, irmão Beline, irmão Xane, você está ligado aí no Café com Jesus. Amém? Essa é a noiva que Cristo vai vir buscar. E já estamos no final dos tempos. A qualquer momento, a terra vai ter uma surpresa. Amém? Então, multidões vão ser arrebatados no abrir e no fechar de olhos. Como a Bíblia diz, ele virá como um raio. É muito rápido a vinda do Senhor Jesus Cristo. Então, você, meu amado irmão, que ainda não aceitou Jesus, entrega a sua vida para Jesus. Procura uma igreja evangélica que prega a palavra, que prega a verdade, que fala da salvação, fala do arrependimento, fala da vinda de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Entrega a sua vida para Jesus. E você que está afastado dos caminhos do Senhor, não deixa para amanhã, não. Volta hoje para os pés do Senhor Jesus. Cristo te ama. A paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe, Deus vos guarde e Deus vos protege. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. A paz do Senhor.